Boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor-presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui hoje, para a glória e misericórdia de Deus, dando continuidade ao estudo do livro de Gálatas. Estamos travando muito no tema e aparentemente a questão da lei e da graça parece repetitivo, mas a epístola ela concentra isso mesmo. Introduzir em nós, cristãos, salvos em Jesus Cristo, um amor e um tremor muito grande pela graça. O que o autor da carta aos Hebreus vai falar que é um pacto de melhores e superiores promessas. E aí realmente parece, se você ouvir, Paulo começa falando no pressádio de saudação, fazendo uma crítica, à escolha de Matias para o apostolado, porque tinha que esperar da parte de Deus, e houve ali uma afobação humana. Depois ele fala sobre a inconstância do Gálatas, no capítulo 1 inteiro, do 6 ao 24. Capítulo 2 ele vai indo dando contornos, falando da ascensão do ministério dele, como ele se dedicou ao ministério exclusivamente aos gentios, aquele que, se Paulo não entra, é óbvio, essa palavra tem que ser lida sobre exegética. Deus, a obra de Deus não para por homem, não é a questão de Paulo. Mas exemplo, trabalhando com um padrão humano, se o apóstolo São Paulo não prega para os gentios, hoje a gente dificilmente teria, é óbvio que Deus faria isso pelo seu poder, levantaria outros homens, mas se nós olhássemos pelo prisma do raciocínio lógico, o evangelho de Cristo não chegaria a nós, porque eles iam travar de novo. Tamanha era a artimanha do diabo para impedir a pregação da graça de Deus. Eu creio que hoje a maior artimanha do nosso adversário é impedir que se pregue a palavra de Deus a qualquer custo. Eu estava vendo um vídeo hoje do pastor Silas, e ele estava falando sobre as ditaduras de opiniões. Eu concordei com ele, porque eles viram que não se param mais o evangelho na bala. Não se para, nunca parou, não parou em Nero, não para hoje em lugares violentos, onde se queima cristão, se mata, mas Deus coloca em homens comuns como eu, você, um amor tão grande por essa sã palavra, pela sã doutrina, que essas pessoas, como tem que ser, que nós estejamos aptos, um dia podemos falar isso, não julgam sua vida tão importante quanto o amor ao evangelho. E esses missionários morrem e a palavra de Deus continua pregada. A Bíblia, o evangelho, ele é um reino que nunca será dividido, será destruído. Pedro já vai falar, Jesus já vai falar que as portas do inferno não sobrecarregarão, não prevalecerão contra a igreja de Deus. E a igreja de Deus é eu e você. Templos são queimados, templos caem, ministério pode cair, o cair do homem, mas o evangelho, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela permanece. Então, Paulo vai traçando ali essa questão. E para fechar com a questão que o pastor Silas estava falando, mas hoje querem nos calar. Você não pode, hoje é a teoria do cancelamento, hoje é a teoria do politicamente correto, mas nós temos que pregar Cristo ressurreto e nos insurgir contra tudo. A sua vida, você faz realmente o que quiser com o seu corpo, com a sua liberdade sexual. Nós não estamos aqui para ditar nada. Agora, mostrar que tudo isso tem consequência. E a grande pergunta do homem, a grande interrogação do homem, não é se ele foi à lua, se ele voltou, se ele vai conseguir saturar cada vez mais urânio para fazer bombas nucleares, se a bolsa de valores vai quebrar. Eu acho que a grande pergunta que tinha que se ter em todos nós é aonde vamos passar a eternidade. Porque o homem é eterno. Você quer passar a eternidade com Cristo, com Deus, com nosso Senhor, ou passar uma eternidade separado dele, onde a Bíblia não consegue, nós não conseguimos assimilar o que é esse lugar, não conseguimos,
para que a Bíblia simplesmente dê fale por metáfora, que é um lugar onde haverá prantos e ranger de dentes. Você há de convir que o ranger de dentes, quem tem bruxismo, né, sabe que é uma coisa horrível à noite. Então, o ranger de dentes é o ápice de uma dor de uma pessoa, né? Os dentes não foram feitos para estar em atrito. Então, esse é o lugar. Então, antes de querer ser mais especial do que Deus, enquanto você estiver desafiando o pastor, desafiando quem quer que seja, tudo bem. O problema é que por trás de nós, mesmo com nossos erros, há o Senhor. E muitas das vezes, quando se levanta contra a obra de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. Paulo, ele era um assassino, um homicida, um homem cego pela religiosidade, e estava pregando na sua cabeça a palavra de Deus, mas no contrário não era, ele estava contra Deus. E no caminho de Damasco, uma grande luz vem ao seu encontro, ele cai do cavalo e fica cego. E o que a voz do céu fala? Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas ele não estava perseguindo a Jesus, Jesus estava na glória, glorificado. Então, ali nós aprendemos que quando se persegue qualquer um que prega a palavra de Deus, está se perseguindo o próprio Senhor. Então, é muito complicado. Eu admoestou a você, de repente você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que está vendo muitas coisas erradas, faça diferente, faça melhor, mas não se insurja contra a obra de Deus, porque a grande questão não é eu, de repente eu trabalho até comigo, né? Eu fiz algo que você está ouvindo que te entristeceu, que não merece o seu respeito, mas o que eu estou pregando é original, é límpido. É lógico que eu trabalhei na primeira pessoa como exemplo. E o evangelho não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é isso. Mas às vezes, infelizmente, você tem que se ater e olhar para Deus. A Bíblia diz, olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, olha Jesus, tira essa mágoa do seu coração contra a obra, contra pastores, contra presbítero, contra qualquer irmão, porque isso é um laço do adversário, isso vai te levar ao entristecimento, afastamento de Deus, e é isso que o adversário quer. Então, se você puder abrir a Bíblia comigo em Gálatas 2, 10 em diante, 11, né? Ele diz assim, então nós trabalhamos com todo o contexto de Paulo falando, que não foi, sabe, procurar ninguém em Jerusalém, porque ele tinha uma revelação, essa revelação era para pregar o evangelho, então ele não obedeceu à carne, ele não ficou preso a homem, ele foi fazer a obra de Deus. Mas ele tem um contato, ele volta, ele tem Tiago, tem contato com João, eles dão instruções como se comportar do evangelho, igual eu fechei a semana passada, ó, não se esqueça dos pobres, nós trabalhamos isso. E ele também tem Pedro, mas quando ele tem o encontro com Pedro, os dois têm uma discussão. Então é interessante, né? Porque há uma diáspora, há realmente uma fala forte, mas nenhum dos dois ficaram com ódio um do outro. Se você ler a Epístola de Pedro, ele elogia Paulo, falando que Paulo tem escrevido a vocês com seu jeito difícil e peculiar de escrever, porque Pedro reconhecia a cultura de Paulo. Então, ele foi exortado em amor, porque todo aquele que exorta para o bem não é quem chama atenção, ridiculariza quem caiu, não. Mas todo aquele que em Cristo, né, e Deus sonda corações, fala na cara, fala na lata, como se diz hoje, fala, sabe, para a pessoa ouvir, não gerando um ambiente de falsidade, de simulação, de divisão. Essa pessoa, ela sempre será abençoada por Deus. Você sempre será privilegiado quando você querer, né, quiser resolver as coisas de uma maneira franca. Ainda que no primeiro momento você crie atritos, a sinceridade é a viga mestre para as boas relações. Tem que se falar quando não se gosta de alguma coisa. Isso não dá o direito de você agredir ninguém, de humilhar, mas tem que se falar, olha, isso daqui está me constrangendo, isso daqui tem que melhorar, porque a sociedade está cheia de relações promíscuas, falsas, de um monte de gente elogiando pela frente e pelas costas, né, agredindo, vituperando. Não é bom que seja assim
entre nós. E se existe, está errado, tem que ser melhorado. A necessidade da igreja ter Cristo no centro da obra de Deus. Então eu vou ler agora como que foi, né, o porquê dessa diáspora, né, dessa pequena desavença entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, resistir-lhe na cara, porque era repreensível. Então, duas coisas, resistir-lhe na cara, ou seja, foi com ele não recebeu o recado. E isso também tem um porém, não é porque Paulo fez isso, porque era algo que ele achava, não é porque ele fez isso, porque era uma mania de Paulo. As pessoas estão muito brigando hoje por mania. Você tem seu jeito, eu tenho o meu, isso daí não vai mudar. As características. O que tem que mudar são pecados, atitudes erradas, mas ninguém pode também querer mudar o jeito de uma pessoa. Então Paulo diz, ó, resistir, chegando Pedro a Antioquia, resistirem na cara porque era repreensível, porque existia algo de fato que merecia reparo, existia algo que merecia ser remendado, existia algo que merecia ser trago à tona para que a relação de ambos com Deus e a relação dos próprios com os seus irmãos fossem a melhor possível. Porque quando você também se furta de falar, isso te faz mal. E quando você descobre que a pessoa falou pelas suas costas, também te faz mal. Então é algo que faz mal para os dois, para as duas partes. Então as demandas têm que ser trazidas, têm que ser conhecidas. Eu, como advogado, né, uma linguagem que nós usamos, tem que ser vista sobre o crivo da ampla defesa e do contraditório. Pedro teve a oportunidade também de falar, não, eu não estou errado por causa disso, ou estou certo por causa daquilo. Então, olha que Paulo diz, o porquê disso, né? Mais uma vez, resquícios da lei judaica dentre a militância do evangelho. Então, isso só fez mal. Olha o que Pedro fez. Gálatas 2:12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então tinha ali alguém da parte de Tiago, antes de chegar, ele comia normal com os gentios, como se fossem pessoas normais. Gentio para a Bíblia é aqueles que não são judeus. O evangelho da circuncisão e circuncisão já expliquei para vocês. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, se você começou hoje. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou dele, temendo que eram da circuncisão. Opa, eu estou vendo ali alguns que não são convertidos a Deus, eu estou com eles. Aí chegam alguns que eram judeu também, eu me afasto. Olha que coisa feia. Porque, na verdade, o judeu não comia com qualquer um, ele tinha um monte de mania, ele não sentava à mesa com quem não era judeu, ele tinha que lavar o prato muitas vezes, tudo aquilo que Jesus odiava. E Jesus fala ó, que o que contamina o homem não é o que entra da boca dele, é o que sai. Mestre, seus discípulos não lavam as mãos como os de João. Aí Jesus fala, olha, o que contamina o homem sai da boca, não é o que entra, né? Então, o que entra vai pro ventre e depois desce, vai embora. É digerido. Então, você vê Pedro, né? Que era nada mais, nada menos que aquele que Deus, Jesus fala sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Essas pedras é Pedro, ou seja, mas Jesus estava colocando Pedro como líder da igreja e assim foi. Pedro foi o líder da igreja, por isso que há esse jargão da igreja católica, São Pedro tem as chaves do céu, porque interpretam que ele foi o primeiro papa, né? E também tem nessa mesma passagem, como se que ligasse na terra, será ligado no céu. Então, por isso sai esse jargão, vai chover, não vai chover, São Pedro tem a chave do céu, ele era o líder da igreja, né? Jesus estava falando, Pedro, eu vou sobre esta pedra, que era o próprio Jesus, estabelecerei minha igreja, ou seja, você vai estar estabelecido sobre mim. Pedro foi o líder da igreja, e com esse pensamento mesquinho, promíscuo, pequeno, de julgar as pessoas, né?
Então, olha o que o Paulo fala. Retirando-se dele. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando não vi que não andava corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todo: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha a hipocrisia. Se Pedro já estava rompendo com o judaísmo, já estava ali alicerçado no que é a palavra de Deus, na obra de Deus, nas leis e o mandamento de Jesus, e não vivia mais como judeus, por que obrigar os gentios a viver como judeus? Então vê que Pedro, que é um homem de Deus, santo, irrepreensível, nesse momento da história, depois ao ver, né, as suas epístolas, você vai ver Pedro mais maduro, regenerado dessa conduta, né? Porque nós aprendemos com o erro. Não vou afirmar que ele caiu a ficha quando Paulo exortou, mas de alguma forma a vida ensinou, o Senhor ensinou, porque ele era um homem de Deus. Mas olha que coisa horrível, né? Eu não vivo da maneira que eu estou mandando as pessoas viverem. Então, muito cuidado, sabe, a editar comportamentos. Tenha empatia com o seu próximo. A gente sabe que o que é fácil para você, eu nunca fumei, sabe, eu nunca bebi. A coisa mais fácil para mim, ao ouvir o Evangelho, foi cortar isso. Sabe, eu nunca fumei como adolescente. Beber, acho que eu bebi ali, adolescente de onda, alguns pouquinhos de cerveja. Então, eu nunca tive o vício. Sabe, eu nunca tive vício de bar, então é tão fácil para mim olhar para as pessoas que têm dificuldade com o tabaco, com a cerveja, e falar, tá vendo? Não para porque não é convertido. Mas tem coisas que eu tenho muita dificuldade e luto a cada dia para que Deus me santifique. Então assim é você. Você é bom em umas coisas e é ruim em outras. Então se aperfeiçoe em Deus. Não venha impor a ditadura. Essa que é a grande questão. Você prega o Evangelho, prega a palavra, mas não tem o direito de subjugar ninguém, julgar ninguém. A nossa função é simplesmente pregar e estar firme, não mudar a nossa pregação. Mas hoje eu percebo que há muitos cristãos, exemplo, né? A gente vê isso, quantos jovens, né, assassinados na igreja, porque cometeram fornicação, a moça até mesmo se engravidou, como se a pessoa nunca mais pudesse se regenerar, quando Cristo, um simples pedido de perdão e parar de fazer aquilo, acabou, e a gente julgando, apontando o erro, aí aquela jovem sai da igreja, quando graças a Deus vai para outra, quando não, vai embora. Então, meu irmão, é muito fácil nós impormos ao outro uma ditadura e um passo maior do que as pernas. Não é essa a função. Eu vou ler de novo. E outros judeus também, versículo 4. Quando vi que não andava conforme o evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, como judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viver como judeus? Sabe, seja aquilo que você prega. Se você ainda estiver precisando de muita coisa, pregue a graça, pregue o amor, pregue a misericórdia. Mas não se torne uma pessoa impiedosa e recalcitrante contra o outro. Aprenda isso daqui. Paulo, ele repreendeu a Pedro, mas também eu abrangi muito, né? Tem vários exemplos hoje secular, mas para fecharmos, esse é o perigo do Evangelho de Cristo, que é puro, imaculado e santo, e as tradições humanas. De um lado estava um querendo saber se comia carne de porco, se não comia carne de porco, se lavava a mão, se sentava com quem na mesa, e do outro lado o Evangelho, santo, irrepreensível, chamando o homem à santidade, chamando o homem a uma mudança de vida. Em que lado você quer ficar? Se a religiosidade entrar na tua vida, ela vai abafar e vai matar a luz de Cristo. Não permita que isso continue. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe, né, os vídeos da nossa igreja. Se inscreva no canal. Curta, né? Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você. Bendito Deus, eterno Pai. Obrigado por cada palavra falada aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco.
Venha nos dar, Senhor, sabedoria a sermos verdadeiramente servos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento difícil, pregar o Evangelho de uma maneira límpida e abençoada. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.